Convidando vocês mais um momento de esclarecimento com a edificação do ensino, da instrução da palavra de Deus. Como é gostoso quando a gente tem o hábito, quando a gente entende a necessidade e quando a gente passa a buscar, preencher essa necessidade. A necessidade da palavra de Deus, a necessidade do conhecimento de Deus, a necessidade que nós temos de manter a vida com Deus, cada dia mais conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. E a gente conhece ao nosso Deus pela palavra dele. Quanto mais a gente se dedica à palavra, a gente vai aprendendo mais do Senhor. Quantos estão perdendo e desprezando essa busca desse conhecimento? Quantos não aproveita o tempo, nem prioriza a sua vida a conhecer e a buscar, prosseguir em conhecer o Senhor, para estar verdadeiramente se fortalecendo no Senhor? Isso aqui, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a buscar, a se alimentar, a examinar, a colocar na nossa vida por onde somos guiados. Nós somos guiados na vida com Deus pela palavra. É o Espírito Santo de Deus quem nos guia na palavra. Eu acho interessante que Jesus vai dizer lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 13 e 14, Jesus vai dizer que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. E ele nos levaria a glorificar ao Senhor Jesus. E esse mesmo Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus falou. Observe como é importante. O Espírito Santo. Ninguém tem vida com Deus se não tem o Espírito Santo. Ninguém tem a Deus. O Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Está entendendo isso? Isso está lá revelado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Efésios, capítulo 2, versículo 21 ao 22. Nós somos edificados, morada de Deus em Espírito. Deus mora em nós pelo Espírito Santo. Nós somos o templo, a casa de Deus. Então, observe a importância do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, ele que nos guia, ele que nos dá a convicção e a certeza, a paz, a confiança e a esperança da vida com Deus lá no céu. Esse Espírito Santo é ele que nos faz contemplar pelos olhos da fé o que está guardado para nós lá no céu. É o que Paulo também vai dizer escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Paulo vai dizer: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. Não tem como o homem entender e contemplar isso com a sua mente natural. É as coisas que Deus tem preparada para os que o amam. E isso não está aqui na terra, está lá no céu. E só pode contemplar isso os que estão selados pelo Espírito Santo. O homem natural, quem é o homem natural? Aqueles que ainda não foram nascidos para Deus. Ainda aqueles que não são morada de Deus. Aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo. Selado para o dia da redenção. Esse é o homem natural. Aquele que ainda está com a mente presa na escuridão. Aqueles que ainda estão presos na mentira, que não conheceram a verdade. Esse é o homem natural. E Paulo vai dizer que o homem natural não tem como compreender as coisas de Deus. Ele pode até dizer que é salvo.
Ele pode até falar do céu, mas ele fala da boca para fora. Ele não tem a certeza e a convicção e a alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá sobre essa realidade. Só quem pode contemplar isso, só quem pode ter a alegria da salvação é quem está selado com o Espírito Santo. O homem natural não entende isso, para ele é loucura. Paulo vai dizer isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo, dá uma lidinha do versículo 9 em diante. Muito bom a gente ter esse conhecimento. Então o Espírito Santo de Deus, ele é essencial na nossa vida. E a gente tem que ler a palavra para se alimentar. E o Espírito Santo de Deus, ele não impulsiona ninguém a estar dentro de culto, de campanha, de pacto, de voto, a estar dentro dessas reuniões, dentro desses entretenimentos religiosos. O Espírito Santo de Deus não impulsiona ninguém a estar vivendo sacrifício, devoção, formalidade, vida ativa religiosa. Não é o Espírito Santo que leva ninguém a viver isso. O Espírito Santo nos leva a buscar a palavra, nos guia na palavra, nos coloca a priorizar a nossa vida na palavra. É isso que o Espírito Santo trabalha em nós. E eu fico cada dia mais agradecendo a Deus pela misericórdia dele na minha vida e por a necessidade que eu entendo que tenho de buscar essa palavra, de me alimentar dela. E aí eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo. Eu me deixo ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu vou cada dia mais me firmar, cada dia mais me deixando guiar-me pelo Espírito Santo. Cada dia mais eu vou me fortalecendo do Senhor. Porque a palavra dele é isso que eu preciso, é disso que eu necessito e dependo para manter a minha vida com Deus. Eu preciso fazer aquilo que está na palavra, no livro de Salmos, capítulo 1. Bem-aventurados que meditam nessa palavra de dia e de noite, com prazer. Eu tenho prazer de estar no trabalho meditando na palavra. Eu tenho prazer de estar na rua, de estar em casa, aonde eu estiver, eu estou meditando na palavra. Porque a palavra de Deus, eu leio ela, não é para ficar aqui debaixo do meu braço. A palavra de Deus, eu leio ela para estar aqui no meu coração, para eu viver por ela, para não pecar contra Deus. Foi isso que disse Davi. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu só posso viver uma vida de santidade com Deus se tiver com a palavra dele aqui, ó, para ser conduzido, guiado, dirigido por ela, neste mundo de tantas mentiras. Mas a palavra de Deus é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus. Então eu quero que você entenda a importância da palavra. Você tem que buscar, você tem que entender a necessidade. O cristão, a vida dele para estar firmada em Deus, para ele se manter firme caminhando com Cristo, a vida do cristão não é dentro de atividade religiosa, não é dentro de sacrifício religioso, não é vivendo formalidade religiosa, não é priorizando, consagrando e devotando sua vida a obrigações de trabalho, de regra, de norma, de metas dentro de religião. A vida do cristão, ela já está dizendo, cristão é aquele que é discípulo de Cristo. E todo aquele que é discípulo de Cristo tem que fazer aquilo que Cristo falou em João 8,31. Guardar a palavra dele. A palavra dele tem que ser colocada na sua vida como autoridade suprema para ser você guiado e eu guiado, todos nós guiados, submisso a ela. A palavra de Cristo é o alicerce que nos mantém de pé numa vida com Deus. Jesus disse isso lá em Mateus 7,23. O homem prudente, Jesus fez uma comparação com o louco. O homem prudente é o que ouve e pratica a palavra de Cristo. Esse edifica a sua casa na rocha. O louco é aquele que não ouve nem pratica.
esse edifica a sua casa na areia. Eu tenho que estar casa. Jesus não está falando de casa literal. Jesus está falando de casa, nós que somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, se estiver em Cristo na palavra dele. A nossa vida só vai estar alicerçada, vivendo com Deus uma vida verdadeira, uma vida firme e firmado diante de Deus, se estiver na palavra de Cristo. A vida cristã não é vivida dentro de atividade religiosa. A vida cristã não é sacrifício religioso. A vida cristã, daqueles que estão em Cristo verdadeiramente, não é vida de atividade de culto, atividade religiosa, obrigação, sacrifício religiosos. A vida cristã, ela é vivida em Cristo, na palavra dele, na nossa vida, no nosso viver, todo dia, o dia todo. A vida cristã não é a formalidade de 2 horas de culto, dentro do ambiente. A vida cristã não é vivida dentro de um ambiente institucional, naquele grupo exclusivo, seleto, entre si, em 4 paredes. A vida cristã não é centralizada para viver como se fosse para Deus, entre 4 paredes. A vida cristã tem que ser vivida no mundo, porque o cristão tem que ser luz. E ele tem que brilhar, não é dentro de 4 paredes isolado, é no mundo, nas trevas. O cristão tem que brilhar nas trevas. A luz não tem valor nenhum se não iluminar nas trevas. A luz foi feita, a luz foi colocada para dissipar as trevas. Eu, como luz, tenho que estar neste mundo de trevas, iluminando aos que estão nele. Não é dentro de 4 paredes, vivendo um mundo isolado, que é um mundo mentiroso de Deus, que o povo vive dentro das denominações, nesta vida perdida de Deus, por falta do entendimento da palavra. A vida cristã tem que ser centralizada na palavra, não é dentro de ambiente. O cristão congrega, o cristão se reúne, os cristãos se ajuntam, não é para viver a formalidade de culto dentro de uma instituição, é para crescer no entendimento da graça, é para ser edificado com o ensino da palavra. O que nos motiva a congregar-se, se reunir, é estar ali recebendo a instrução da palavra. Não importa o ambiente e o lugar. Não é dentro de uma exclusividade no ambiente. Não é dentro de uma exclusividade em uma regra denominacional no governo do homem. Dentro de uma regra institucional. Dentro de um legalismo do homem. O cristão se congrega em qualquer lugar, numa casa, numa praça, num ambiente restrito, aonde for, para se edificar com a instrução, o ensino, a correção da palavra de Deus, aonde nós vamos ali estar, aprendendo do Senhor, para viver a vida com Ele, não restrita, centralizada, exclusiva, dentro de um ambiente chamado igreja, onde o povo vive a vida com Deus, é só nesse ambiente. Onde o povo hoje, que diz que é cristão, centraliza a sua vida, as suas atividades, é adoração, é amor, é choro, é arrependimento, é vida santa, só dentro das igrejas. Você só vai ouvir essa situação dentro das igrejas. Fora dela, você não vê isso que eles vivem lá dentro. Quando pega o microfone, é o poder de Deus terrível ali dentro. Quando estão ali na igreja, choram, cantam, se arrependem, diz que ama, diz que Deus, eu faço o que tu queres, só ali. Só naquela formalidade, naquele ambiente. Entre eles, vivendo a social. Uma vida de Deus no mundo isolado, numa bolha, numa denominação, vivendo um mundo falso de Deus. Porque a verdadeira vida com Deus, em Deus, não é essa. Não é dentro desses ambientes. É no meu viver com o meu próximo, com aqueles que estão ao meu alcance, aonde quer que eu esteja. Essa é a vida de Deus que eu tenho que viver em Cristo, guiado pelo Espírito Santo, sendo luz, iluminando os que estão nas trevas.
ao meu alcance, exercendo compaixão, misericórdia, bondade para com todos, suportando, amando verdadeiramente, não o amor fingido, mas o amor com que Cristo nos amou, o amor que se entrega pelo próximo, o amor que sente a compaixão do próximo, o amor que vê a miséria do próximo, como eu também tinha essa miséria. A vida cristã tem que ser centralizada na palavra. O cristão, para ter uma vida e manter a vida com Deus, ele tem que estar na palavra. Ele tem que se alimentar da palavra. Ele tem que fortalecer-se na palavra. A palavra é a espada do Espírito, por onde a gente pode, nesse combate espiritual da fé, nós podemos vencer, defender-se e combater. É com a palavra. A palavra é o princípio por onde a gente vai ser fiel a Deus. A palavra é o princípio por onde a gente ama a Deus. Olha o que Jesus disse, irmão. É muito interessante isso. Olha o que Jesus vai dizer lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 23. É interessante isso. Eu convido até a sua atenção para você entender isso. Jesus vai dizer assim: quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai, olha o que Jesus está dizendo e ensinando. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama é quem não guarda a minha palavra. Você entende o que Jesus está nos ensinando aí? Isso você precisa aprender. Muita gente diz que ama a Deus. Deus, eu te amo, eu amo Jesus, ele é lindo, ele mora no meu coração. Deus não vai se impressionar com essa expressão verbal. Amar a Deus não é dizer que ama. Amar a Deus não é estar em culto, em solenidade, dentro da social, das reuniões, dos eventos, dos cultos de louvor, cantando, chorando, gritando, dizendo: Deus, eu te amo, Deus, Deus. Amar a Deus não é isso. Jesus vai dizer: quem me ama é quem ouve e guarda a minha palavra. Guardar a palavra de Deus é você se negar para estar submisso na direção do que a palavra de Deus orienta. Sua vida, seu viver, sua submissão a Deus está pela palavra de Cristo? A sua vida está regida pela palavra de Cristo? Sua vida está entregue para ser devoto, praticante, consagrando-se a Deus pela palavra de Cristo? Meu amigo, não tem vida com Deus sem a palavra. Primeiro, só pode ter vida com Deus se tiver o conhecimento da palavra. Vida com Deus não é aderindo a uma religião e vivendo a religiosidade, seja ela em qual seja que for a religião. Vida com Deus não é vivendo uma vida de religiosidade. Vida com Deus é, primeiro, conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, estando na verdade. Estando na verdade. Porque é a verdade que nos liberta da vida mentirosa, do engano e da maldição que o homem está, para que ele venha para a vida com Deus. É pelo conhecimento da verdade. Mas não é a verdade dos homens pregada dentro da religião. É a verdade de Deus que está revelada nas Escrituras. Essa verdade é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o lugar que devemos estar. E a palavra dele é em nós. Ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ele disse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que ele quer de nós. Ele não quer o sacrifício religioso. Ele não quer penitência, flagelo. Ele não quer a tua vida de pacto, de voto, de campanha. Ele não quer a tua vida sendo fiel, concentrando-se e sendo restrito, vivendo uma vida exclusiva, centralizada, dentro de nenhum ambiente religioso. Ele quer a tua vida centralizada nele, na palavra dele. Onde tu tem que se dedicar, onde tu tem que priorizar, onde tu tem que se esforçar e perseverar até o fim para ser salvo. Estando na palavra dele, não negando o seu nome, guardando o que tens e sendo fiel até a morte.
Fiel não é a uma instituição, a um líder religioso, a uma vida religiosa. Fiel a Cristo, guardando e praticando a sua palavra, submetendo-se ao senhorio de Cristo. Porque você está pensando que pelo fato de você dizer que é de Deus, pelo fato de você dizer que ama Deus, pelo fato de você dizer que Deus é lindo e maravilhoso, que crê em Jesus, você está pensando que é isso que vai lhe levar ao céu? Olha o que Jesus vai dizer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que ouve e pratica a vontade de meu Pai que está no céu. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vamos entender isso agora. O que é a vontade do Pai que está no céu? O que foi que Jesus disse quando ele disse, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus para que eu faça? É que eu seja um religioso, discípulo, seguidor da Igreja Católica Romana e viva praticando todo o credo, voto, toda a regra, norma, doutrina desse sistema religioso Igreja Católica Romana? Qual é a vontade de Deus? Que eu me filie a uma instituição religiosa de igreja evangélica e passe a ser um adepto, praticante, radical, zeloso, fanático, vivendo dentro da formalidade e do legalismo do sistema religioso evangélico? Qual é a vontade de Deus? Que eu seja mórmon, testemunho de Jeová? Qual é a vontade de Deus? Que eu esteja em alguma religião ou igreja? Vem cá que eu vou te mostrar qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, o próprio Jesus vai dizer qual é. João capítulo 6, no versículo 38 ao versículo 40. É muito importantíssimo. Nós temos que conhecer o que a Bíblia revela. Não é o que os homens pregam, usando a Bíblia e interpretando errado para você. Olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Agora escuta aí o versículo 40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta. Veja aí agora qual é a vontade do Pai. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus o Pai. Que todos creiam em Jesus. Primeiro, para eu crer em Jesus, eu tenho que vê-lo. E para eu ver Jesus, não é com essa visão óptica, é com a visão da fé. E eu só posso ter essa visão da fé pela palavra, a pregação do Evangelho. Porque essa fé que vai me fazer ver Jesus, verdadeiramente, ela vem pelo ouvir. E pelo ouvir, o Evangelho, a pregação. Por onde eu vou crer em Jesus com fé para ser salvo. Essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai, de Deus, não é que ninguém esteja dentro da igreja, seja qual for ela, submisso, escravizado a uma vida centralizada no domínio, na submissão a uma religiosidade dentro do governo do homem. A vontade de Deus é que cremos em Jesus, mas para crer nele primeiro tem que vê-lo, e para vê-lo só com a visão da fé, e a visão da fé só pode ser levada a você pela pregação do Evangelho, que é por onde você vai ver Jesus. Ninguém pode ver Jesus dentro das regras, dos sermãos, dos ensinamentos de religião alguma. Você só pode ver Jesus pela pregação do Evangelho. Por onde vai gerar a fé no teu coração, que vai te levar a alcançar a salvação, se você crê. Porque Jesus disse, prega o Evangelho a todos. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé que leva você a ver Jesus. Quando você vê Jesus e crê nele, aí você é salvo. Então que Deus abençoe, que você entenda a necessidade da palavra, busque se alimentar de Deus,
Priorize e dedique sua vida. Não é a vida de sacrifício religioso. Não é a vida de formalidade religiosa. Não é a vida dentro de tarefas, de eventos, de obrigações religiosos. É uma vida dentro da necessidade que você tem de buscar a palavra, o conhecimento de Deus, para que a tua vida esteja firme e firmada no Senhor. É a palavra, irmão. Congregue-se. Não é para viver dentro de satisfação religiosa. Vá congregar com os irmãos. Não é para viver o entretenimento de atrações, de programações religiosas. Não viva a formalidade religiosa. Não se deixe distrair dentro desse movimento religioso, cheio de eventos, de atrações, de entretenimentos, onde é criado para o povo viver numa satisfação como se fosse para Deus, dentro de um entendimento perdido da palavra. Vá buscar congregar, vá buscar estar reunido com 2 ou com 3 irmãos, não importa qual seja o lugar, mas que o motivo seja aprender de Deus, buscar o conhecimento de Deus, estar sendo alimentado e edificado pelo ensino, pela instrução, pela doutrina da palavra. É isso que eu estou fazendo aqui agora. É o que nós precisamos congregar para receber. É isso, o ensino, a instrução, o esclarecimento, que isso é quem nos alimenta, isso é quem nos edifica, isso é quem nos dá uma vida de comunhão e santidade com Deus. É cada dia mais a palavra vindo no nosso entendimento e guiando os nossos passos. É por onde somos santificados. Não é dentro de sacrifício e ritual religioso, de oração, de consagração, de jejum. Isso não tem valor nenhum, meu irmão. O mais importante é a palavra. Porque a própria palavra não manda ninguém santificar a sua vida dentro de jejum, dentro de culto de oração. A santificação que a palavra mostra é guardando ela, vivendo por ela, estando firmado nela. Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Foi por onde Jesus orou pedindo cumprindo ali o ofício sacerdotal. Jesus ora ao Pai para que a igreja seja santificada na palavra, vivendo ela. O apóstolo Pedro vai dizer: purificando as vossas almas na obediência à verdade, à palavra. Primeira carta de Pedro 1:22. Purificando as vossas almas na obediência à palavra. Não é dentro de ritual, de culto, de cerimônia, desses eventos religiosos, esses muitos cultos. Outra coisa que você precisa aprender. Você precisa saber o que é culto. O que é ter uma vida de adoração a Deus. Não é estar dentro de um ambiente, naqueles eventos religiosos. Adorar a Deus não é isso. Culto a Deus é você estar com a sua vida rendida a Ele. Vivendo a palavra. Isso é culto a Deus. Isso é outro assunto que depois a gente vai trazer aqui explicando o que é culto. O culto verdadeiro é aquele que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que Deus abençoe, evangelista Wellington Ramos, sempre proporcionando para vocês o ensino, a instrução da palavra de Deus para vos edificar, dar conhecimento e crescimento para uma vida firme na fé e firmado verdadeiramente no Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus.